Ainda em pé, abra sua Bíblia em Marcos capítulo 8. Versos 22 ao 25. Aliás, ao 26. Como todos sabem, eu sempre, uma vez ou outra que é diferente, mas eu sempre trago a mesma palavra de manhã à noite. E é um desafio tentar trazer da mesma forma, é quase que impossível. Mas hoje de manhã foi muito especial. E essa é uma palavra que vai mais uma vez de encontro à necessidade de alguém. Mas eu peço que Deus me ajude e fale da mesma forma clara que foi hoje de manhã, porque hoje o pessoal estava tão afiado que eles entenderam a palavra que eu ia falar sem ter saído da minha boca. Só quem é crente há muito tempo sabe o que é isso. Você nem falou, eles já entenderam. E Deus será louvado por isso. Os frutos que você dá depois da palavra que você recebe é o que traz glória para Deus. Se você não recebe nada, não tem nada que possa trabalhar para multiplicar. E esse é o objetivo, que a palavra de hoje gere efeito amanhã. Algumas pessoas na igreja, irmão, infelizmente, eles têm a mania de vir para anestesiar a dor, ao invés de vir para resolver a dor. Eles vêm, ouvem a palavra, alguns são iguais à parábola do semeador, que enquanto ele semeava, as aves dos céus vieram e roubaram do solo a palavra que era ministrada, ou a semente que foi plantada. E infelizmente tem pessoas que é incrível. A gente está aqui, e enquanto a gente está pregando, o diabo já está arrancando do coração dela, através de uma preocupação, de um pensamento, através de qualquer outra coisa, a palavra que é lançada. E às vezes eu me pergunto, irmão, se você não gastou tempo à toa vindo para cá. Veja, você está aí todo bonito, perfumado, passou desodorante. Pense, irmão, você gastou perfume. Olha o perfume que você gastou para vir para a igreja. Eu sei que tem uns que, sabe, eles acordam do jeito que vem e vem logo. Eles vêm do jeito que está, mas tudo bem. Deus seja louvado pela tua vida. O importante é que você veio. Mas, sabe, eu particularmente tenho uns perfumes caros. Eu tenho uns perfumes bons, eu gosto de perfume, eu gosto de passar e todo mundo saber que eu passei, que perfume ficou. Mas eu nunca gasto ele à toa, porque eu gasto para vir, para receber algo e levar para casa. Eu sinceramente, às vezes eu penso, às vezes estou sentado aqui pensando, gente, será que tem gente que tem noção que ele tomou banho, pôs a roupa, ele passou a roupa, gastou gasolina e veio para cá, e ele não está entendendo que ele não vai levar nada para casa, porque ele não se preparou para ouvir a palavra. Prova disso é que você chega na igreja, senta e nem dobra o joelho para orar. E aí o diabo rouba do seu coração. E eu peço a Deus que Deus me dê graça, porque às vezes a gente tem algo tão precioso para dar, mas o diabo está lutando tanto contra a tua vida aqui agora, que essa palavra pode mudar a tua vida para sempre. E depende muito mais do que você do que da gente. Então, irmão, não faça você ter perdido tempo secando o cabelo, arrumando o cabelo, fazendo franja, passando laque. Não faça isso ser perda de tempo, que tudo que você fez para vir para a igreja vale a pena, irmão. Mas só vale se você guarda o que Deus te der. Quem vai guardar o que Deus vai dar, diga amém. Parece que agora, depois disso, até o amém melhorou. Não é interessante, irmão, como a gente que é pastor sente no ar Satanás trabalhando para roubar do coração do povo? Mas graças a Deus, que Deus vai te ajudar a fechar a brecha. Antes que eu continue, irmão, olha bem no olho de alguém, diga assim: fecha a brecha, irmão. Não fala de fechar a brecha amanhã, fecha a brecha agora, para guardar agora o que vai resolver o problema amanhã.
Sei que tua unha encravada está doendo, tuas costas estão doendo, você está pensando no teu sogro, na tua sogra, no teu pai, na tua mãe. Irmão, deixa todo quanto é problema para lá, irmão. Agora aguarda o que Deus vai te dar. Porque eu garanto para você, isso não vai te fazer ficar melhor, isso vai te levar para o melhor. Ok? Quem achou Marcos 8, diga amém. Verso 22. E chegou a Betsaida, e trouxeram-lhe um cego, e rogaram que lhe tocasse. Continue a leitura. Vejo os homens, pois os vejo como árvores que andam. Depois tornou a pôr-lhe as mãos nos olhos, e ele, olhando firmemente, ficou restabelecido, e já via ao longe e distintamente a todos, e mandou-o para sua casa, dizendo bem forte: não entres na aldeia. Verso 23, e tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia, e cuspindo-lhe nos olhos, impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. Essa é uma palavra rema, entrando no desconhecido. Porque alguém está por esses dias entrando no desconhecido, no lugar que nunca entrou antes, fazendo o que nunca fez antes, passando por uma experiência que nunca passou antes, lidando com coisas que nunca lidou antes. Você nunca esteve na posição que está para entrar por esses dias, ou já entrou. É tudo novo e desconhecido. E eu quero que você entenda que nesse lugar desconhecido, que você nunca pensou que iria passar, é bom, mas te assusta. Deus tem algo muito grande para fazer, mas você tem que guardar 3 coisas que vão te ajudar a entrar no desconhecido. Essa palavra é para alguém. Se não é para alguém, é pelo menos para um casal aqui, que eu tenho certeza, mas é para alguém. Existem 3 fases nesse texto. A primeira fase é quando você está enxergando nada, você está totalmente cego. A segunda fase é quando você enxerga, mas enxerga embaçado. Quando você vê, mas não vê como deveria. Você vê os homens como árvores. E a terceira fase é quando você de fato vê claramente. Eu penso que de todas as fases, uma das mais complexas, porque nela nós passamos muito tempo da nossa vida, é a segunda fase, onde você está enxergando mais com a vista embaçada. Quando você vai no oculista e ele te coloca naquele maquinário, naquele aparelho, e ele pede para você ler a 3ª, 4ª linha da esquerda para a direita, a tua resposta é sempre uma para ele. Ele pergunta: está enxergando? E o que você responde para ele? Não. Mas é verdade isso, sim ou não? Não. Enxergando você está. Você só não está vendo claramente. É complicado porque a gente passa muito tempo da vida enxergando, mas não claramente, com a vista meio embaçada. E vira e volta, as pessoas precisam vir até nós. Oh, meu Deus da glória, me ajuda com isso. Vira e volta, alguém tem que vir para você te explicar o que o outro falou, porque você está com a vista tão embaçada que você não entendeu o que o outro falou, vendo o que o outro lhe falou, mas alguém tem que interpretar para você o que o outro falou, porque você não está entendendo o que o outro falou. Não, ele não quis falar isso, ele quis falar desse jeito. Não foi isso que ele quis dizer. Você entende isso aqui? Diga amém. Você vê, mas não vê claramente. Isso é um perigo. Mas ao mesmo tempo isso é um bom sinal, porque se você está vendo, mas não vê claramente, pelo menos você está vendo. O problema é se você não estivesse vendo nada. Que é aí onde entra um grupo na igreja que não adianta, não é que ele vê errado, é que ele não vê nada.
Ele não é que ele tem uma vista meio embaçada, ele não está vendo nada. Irmão, nessa pandemia, o tempo todo, eu vi Deus fazendo algo, eu só não estava entendendo, a vista estava embaçada. Hoje eu entendo o que Ele fez. Hoje eu fui para o 3º nível, hoje eu estou vendo claramente. O problema é um bando de crente que tem, irmão, que estava lá na pandemia e não estava entendendo que Deus estava fazendo nada. Eles estão no primeiro grupo, eles são cegos. Eles não estavam vendo que não era o diabo, era Deus fazendo algo, e não para julgar o mundo, mas para abençoar a igreja, abençoar os crentes. Você não deu glória porque você não sabe o que é isso, né, irmão? Mas alguém aqui soube que Deus estava fazendo algo. Deus estava fazendo algo para abençoar eu e você. Deus estava fazendo algo para abençoar a minha e a tua vida. Se a tua vida não ficou melhor durante a pandemia, fica em paz, meu irmão. Só não perca a oportunidade na próxima, porque na próxima que vier, você tem que entender que quando o mundo está em crise, Deus cria o caminho para a igreja e os fiéis subirem. E eu não estou falando de ir para o céu, eu estou falando de prosperidade, porque é exatamente no tempo da aflição em que a gente multiplica, é exatamente no tempo da aflição em que a gente prospera. A gente não pode pensar que nós trabalhamos como o mundo. O mundo quando desce a gente sobe, o mundo quando está na pior é quando Deus prepara o caminho para a gente avançar para o melhor. Diga aí para alguém do seu lado, não perca a próxima oportunidade, viu, irmão? Não perca. Vou falar sério, na próxima pandemia não faz o que vocês fizeram, não faz, porque se vocês fizerem o que vocês fizeram na pandemia, em alguma área da tua vida, você vai te lascar, meu irmão, você vai se dar mal, você vai perder a oportunidade que Deus criou para mudar a tua vida radicalmente. Existem coisas que Deus cria no momento onde você está cercado de gente cega, já estou pregando, que é para você enxergar o que eles não enxergam, que é para você ter a oportunidade que eles não tiveram, e é exatamente o que tem nesse texto. Um homem no meio de uma pancada de gente cega, tendo a oportunidade de ver o que eles não viam, e ele viu. Eu amo falar sobre os milagres de Jesus em relação aos cegos. Eu amo falar sobre os 3 episódios que Jesus cura os cegos. Eu amo porque de todos os milagres que Jesus fez, os de maior proeminência foram cura aos cegos. Não foi ressurreição aos mortos, ele ressuscitou alguns, não muitos. Não foi cura de paralíticos, ele curou alguns, não em grande número. Ele curou alguns leprosos, mas o que ele mais fez foi dar vista aos cegos. E isso ele fazia literalmente e figurativamente. Ele fazia tanto dando vista ao cego, quanto visão aos que tinham vista. Quando ele não estava usando o seu poder para curar os cegos, ele estava usando a sua palavra para dar visão aos que não tinham vista. Por exemplo, um dia ele senta num poço e ele vê uma mulher samaritana vindo até ele, tentando buscar água no poço, e ela não conseguiu enxergar, ela não teve a visão de que ela estava indo num poço, mas naquele dia tinha um poço sentado em cima do poço. Tinha a água da vida sentado em cima da água que ele criou. Tinha aquele que é a pessoa que sacia a sua sede em cima daquilo que sacia apenas o seu corpo. Ela não enxerga isso, e ele fala: mulher, se tu soubesse com quem tu falas, se tu soubesse a água que eu tenho para te dar, tu nunca mais teria sede. Em outras palavras, se você tivesse visão do que está aqui na tua frente, você nunca mais ia andar por vista, porque você tem que entender o poder que existe na sua visão. Outro dia ele encontra um homem chamado Nicodemos, e ele abre a visão de Nicodemos através da sua palavra. Ele dá visão para Nicodemos, dizendo que é possível um homem nascer de novo se ele nascer do Espírito. É possível um homem ser uma criança de novo, se ele nascer do Espírito, se ele for regenerado, se ele for renovado, se ele for ressuscitado no seu Espírito, através do Espírito de Deus. E isso é sempre as formas como Jesus sempre estava dando visão aos que tinham vista, mas ele também sempre dava vista aos que não tinham vista, ou seja, aos cegos literais. A Bíblia diz, uma das maiores declarações que você já
pode ter em toda a palavra de Deus, porque essa declaração, ela diz que se tem algo na tua vida perecendo, a razão de perecer é essa. A Bíblia diz que se tem algo na tua vida morrendo, a razão pela qual está morrendo é essa. Não é o diabo que está matando algo na sua vida, não é o Exu Caveira que está destruindo a tua vida. Não, a Bíblia diz que se a tua vida está perecendo é por falta de visão, porque se o povo não tem visão, não tem como o povo se levantar, não tem como o povo crescer. Por falta de visão o povo perece, por falta de visão o povo adoece. Não é por falta de fé, porque fé só pode ser algo existente na tua vida se existe visão. Fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e prova das que se não vêm. Se você não tem visão de algo, não tem razão para você ter fé. Se você entender o que eu vou falar, você vai entender que essa é uma das declarações mais importantes de Deus. Essa declaração diz o seguinte, que toda vez que tem algo morrendo na tua vida é falta de visão, porque quando você enxerga que existe o melhor, você sempre se esforça para ter o melhor. Você entende isso aqui? Diga amém. Pare e pense comigo, qual que é a situação, qual que é a razão de existir tanta pobreza e miséria no Brasil? O tanto de governo, o tanto de projeto do governo que tem para moradias que infelizmente, e eu não estou aqui de forma alguma, não me entenda por errado, em nome de Jesus, não me entenda por errado, quem tem espíritos ouça, que o Espírito diz a igreja. Eu não estou falando de você que mora numa dessas, mas estou falando que infelizmente eles não conseguem colocar as diferenças juntos, e porque não põem diferença, todo mundo se acostuma com algo, quando eles poderiam ir para o que é melhor, porque você tem a mesma quantidade de neurônios que o milionário tem, você tem a mesma quantidade de coisas a teu benefício que os outros têm. Na verdade, alguns não têm uma visão e ganham mais dinheiro do que você, outros não têm um braço, não têm uma perna, outros não têm talvez a fala, mas eles fazem melhor do que você, ganham mais, por uma simples razão, quando você coloca todo mundo que tem a mesma vida um do lado do outro, porque ninguém enxerga o melhor, ninguém está decidido a ir para o melhor, porque para você não existe o melhor. Por isso que o pior tipo de amizade para você ter é gente que está no mesmo nível que você está, porque se você tem gente que está acostumado com a tua miséria, por exemplo, viúvo com viúvo, gente que perdeu filho com gente que perdeu filho, e isso pode até te ajudar a anestesiar a dor, mas nunca vai te ajudar a vencer a dor, nunca vai te ajudar a avançar para o melhor, porque quando você é cego e eu sou cego, ninguém é melhor do que o outro, então não tem razão para mim querer enxergar, porque você também não enxerga, eu não vejo ninguém na minha frente operando melhor do que eu. Mas quando você tem alguém que tem mais do lado de alguém que tem menos, tem gente que se faz de leitão para mamar deitado, é muita humilhação, é muito aquilo, quando na verdade é uma chance que Deus te dá de ter visão e enxergar que se tem alguém melhor do que você, por que você não está melhor do que a tua situação atual, sendo que você tem o mesmo Deus que Ele tem? Veja, por isso que na igreja tem que ter uma pessoa que tem mais dinheiro, outro que tem menos dinheiro, uma que tem felicidade no casamento, uma que tem felicidade, porque se não existe essa desproporção, se existe apenas proporção, se existe apenas níveis iguais, todo mundo vai se acostumar com menos do que poderia ter. Mas quando eu vejo que a tua vida está melhor do que a minha, ou quando você vê que a minha está melhor do que a tua, e eu vejo que você tem tudo que eu tenho à minha disposição, que você tem o mesmo Deus que eu tenho, a mesma palavra que eu tenho, porque eu tenho visão de algo melhor, eu falo, Jesus, eu preciso ter o melhor, porque tem alguém que está com a saúde melhor do que a minha, e não é que eu invejo não, é porque eu sei que se o Senhor fez por ele, o Senhor pode fazer por mim. Já era para você ter dado glória aí, hein? Se o Senhor fez na vida dele, era para o Senhor ter feito para mim. Por que o Senhor abriu a porta para ele e não abriu para mim? Eu talvez oro mais do que ele, talvez eu jejuo mais do que ele, talvez eu trabalho mais do que ele. Se o Senhor fez por ele, por que o Senhor não fez para mim? Se você tem a noção da importância da visão, você vai entender, meu irmão, que quando você está perto de pessoas que têm mais do que você em alguma área, você está do lado de alguém que vai ser usado por Deus para instigar em você o instinto de crescimento. Quando você tem alguém perto de você que tem mais, veja, você tem que, oh meu Jesus da glória, eu vou falar na cara, hein? Você tem que largar esse tanto de amigo que começou a vida com você e começar a andar com gente melhor do que você, porque gente melhor do que você vai fazer você querer melhorar a tua vida. Gente melhor do que você no casamento, melhor do que você nos negócios, eles não vão humilhar você, porque quem tem mais nunca vai querer parar tudo para poder impedir quem tem menos de não ter mais, porque você sabe que custou para você, e você sabe
sabe que o teu brilho ninguém rouba, você sabe que o teu brilho é teu, você sabe que o teu brilho é único, a estratégia que Deus deu para você é única, e você vai ajudar alguém através não da sua estratégia, mas da sua experiência, porque se você compartilhar a sua experiência com ele, ele vai pegar a estratégia que ele tem, vai aprimorar a estratégia que ele tem, vai alcançar o que Deus tem para ele, então ele vai alcançar um sucesso, não vai ser o mesmo sucesso que você alcançou, podem ser os mesmos níveis, mas todo mundo vai alcançar uma bênção, todo mundo vai alcançar um milagre, porque existe essa diferença entre um estando pior, outro estando melhor. Se todo mundo ficasse pior no mesmo lugar, o mundo era uma desgraça, e o mundo é uma desgraça exatamente por conta disso, porque o mundo em si, ele pega a miséria e conforta, mas quando você vem para Jesus, e ele te mostra na palavra, que veja, tem gente que não gosta que a gente confronta ele para viver o melhor, por isso que eu penso, irmão, que para ser membro dessa igreja, você tem que querer alguma coisa, irmão, porque você vem para cá toda semana para ouvir eu falar para você que tua vida pode melhorar, porque você fica na segunda andando com gente que tem menos do que você, ou que tem exatamente o que você tem, na terça você trabalha com esse povo, que está na mesma desgraça que você está, na quinta você está na mesma coisa que esse povo, e eu só tenho 2 vezes por semana para vir através da palavra de Deus falar, Deus tem algo melhor para você, Deus tem uma vida melhor para você, Deus tem uma saúde melhor para você, Deus tem um casamento melhor para você, Deus tem uma unção melhor para você, basta você entender que sem visão o povo perece, você tem que usar a palavra de Deus para enxergar claramente, não embaçadamente, claramente, que Deus tem algo melhor para a tua vida. Então Jesus está sempre dando vista aos cegos, sempre dando vista aos cegos. Deixa eu começar com algo aqui, eu quero que você guarde. Diga para alguém do seu lado: você tem o que você vê, irmão. Diga aí, você tem o que você vê. Em outras palavras, você tem aquilo que você enxerga. Sem visão o povo perece. Isso aqui é uma palavra tão poderosa, que se você entender que você sente o que você vê, você sempre vai entender que não é preciso você mudar de sentimento para ver melhor. É o inverso, quando você vê melhor, você muda o teu sentimento em relação a uma coisa. Eu vou lhe falar aqui uma coisa, irmão. Outro dia, na verdade um tempo atrás já, eu me senti muito culpado, eu me senti muito mal por conta do fracasso de uma pessoa que eu amava. Uma pessoa que eu amava fracassou de uma forma muito feia. Uma pessoa ela não caiu, ela foi para o fundo do 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 buraco. Todas as áreas da vida dele, todas, casamento, saúde, ministério, tudo foi buraco abaixo, literalmente. E aquilo ficou na minha mente, eu me sentindo culpado por conta disso, porque eu falhei com essa pessoa, eu podia ter ajudado ele melhor, e aquilo ficou na minha cabeça por um tempo, até que eu comecei a mudar a forma como eu via a situação, porque quando eu olhei para trás e vi que a minha vida foi usada por Deus para mudar a vida de 10, mas em um eu fracassei, eu falei, peraí, eu não sou imprestável assim, eu ajudei 10 e fracassei em um, então peraí, o fracasso não foi meu, se eu sirvo a mesma comida e 4 crescem quando comem e um não cresce, não tem nada de errado com a comida, tem de errado com o teu estômago. Se eu prego a mesma coisa, a mensagem que eu prego faz efeito para 5 e não faz para você, não tem nada errado com a mensagem, tem errado com o teu estômago, tem errado com a tua digestão. Quando eu mudei a forma como eu via o meu passado, eu automaticamente mudei a forma como eu me sentia no meu presente. Eis um problema, você ora para Deus mudar o teu sentimento, mas você tinha que orar para Deus mudar a tua visão. Porque se Deus muda a tua visão e você muda como você vê a tua história, você vai se sentir bem em relação à tua história. Porque alguns de vocês se sentem mal quando você lembra da tua história. Alguns de vocês se sentem mal quando você lembra do teu passado. Porque você lembra do que houve, você fala, meu Deus, olha o quanto de coisa eu perdi. Mas se você tiver visão, você vai falar, eu não perdi muita coisa, eu ganhei na verdade foi experiência, eu ganhei na verdade foi sabedoria. E aí você vai se sentir melhor em relação ao que você passou, porque o que você passou não mudou, mas você mudou a forma como você olhava para o teu passado. E eis um problema, você ora para Deus mudar o teu sentimento, quando na verdade você deveria falar, Senhor, na verdade eu não preciso que o Senhor mude o meu sentimento, mude a minha visão, porque se eu mudar como eu vejo a minha história, eu me sinto melhor em relação à minha história. Eu estou pregando melhor que você está dando glória, irmão.
Olha para alguém e diga assim: deixa Deus mudar a sua visão, irmão. Deixa Deus te mostrar que quem foi embora da sua vida não foi você que foi bobo e confiou em gente errada. Na verdade foi Deus te dando livramento e te ensinando a enxergar melhor, para você não se lascar e não se dar mal lá na frente. Não importa o dinheiro que você perdeu, você não perdeu dinheiro, irmão, você ganhou foi sabedoria, você ganhou foi experiência, porque eu vou lhe falar uma coisa: experiência e sabedoria geram dinheiro, e quando você tem sabedoria e experiência, você ganha mais dinheiro. Mas para ganhar mais dinheiro tem que ter sabedoria e experiência, e às vezes você tem que perder um pouquinho de dinheiro para ganhar mais dinheiro. Você tem que aprender o que você fez de errado, para aprender a não fazer mais nada de errado. Eu sei o que é certo, não porque me falaram que era certo, eu sei o que é certo porque eu descobri o que era errado, eu descobri o que era pecado por conta da lei. Se não houvesse lei, eu não saberia que pecado é pecado. Paulo fala isso em Romanos. Em outras palavras, se eu mudar a forma como eu vejo, porque veja, tem gente que é o seguinte, ele pensa o seguinte: eu sou um fracassado, eu não dei certo em nada. Pera aí, meu irmão, teve gente que não deu certo em nada, passou por 5 profissões diferentes, e no final das contas cortaram os pulsos, se mataram, e se não se mataram, entraram em depressão, e até hoje vivem de favor dos outros, vivem dependendo da misericórdia dos outros. Você não, você está de pé, você está tentando mais uma vez, está partindo para outra ideia, para outro ramo, para outro projeto, o que quer dizer que o diabo está querendo fazer você ver você mesmo como um derrotado, quando Deus queria que você se visse como um sobrevivente, como um vencedor. E aí entra o que eu falo: se você mudar a forma como você vê, você muda totalmente a forma como você se sente. Se você mudar a forma como você vê, você vai falar: Senhor, eu não perdi tempo não, eu ganhei foi experiência e sabedoria. Senhor, eu não perdi pessoas não, eu ganhei foi intimidade contigo. Senhor, eu não perdi dias não, eu ganhei foi intimidade com o Espírito Santo. Senhor, eu não sofri dores não, eu na verdade multipliquei o tamanho do azeite da unção. Meu Deus da glória. Senhor, eu não fui cortado não, eu fui amassado para produzir mais. Eu fui com uma uva debaixo da moenda, eu fui com uma uva debaixo da roda, eu fui amassado, mas o vinho saiu. Eu fui amassado, mas o que é caro saiu. A uva custa barato, mas o vinho custa milhares, porque só custa caro aquilo que se aceitou ser amassado. Só, meu Deus da glória, só custa caro, só vale muito no reino de Deus, só vale muito quanto pessoa, a pessoa que aceitou ser amassada, a pessoa que aceitou ser moldada, a pessoa que aceitou ser pisoteada, a pessoa que disse: ainda que ele me mate, nele eu confiarei. Por isso que você tem que olhar para o teu passado e falar: diabo, eu não sou um perdedor, cala a tua boca, eu sou mais do que vencedor, eu sou mais do que vencedor, eu sou, meu Deus da glória. Tem lá, macho. Diga aí para alguém, irmão, que eu estou pregando melhor que alguém está dando glória. Diga: muda a tua visão, irmão, muda a tua visão. Se você mudar a tua visão, tu muda o teu sentimento. Se você mudar a tua visão, tu muda a forma como você se sente. Você está falando: Senhor, arranca de mim essa mágoa, arranca de mim esse rancor. Deus está falando: eu não vou arrancar uma coisa que você se nega a mudar a forma como você vê. Você vê de um jeito, por isso que tem esse sentimento. Sem visão o povo perece. Você não perece por conta da depressão. Tem depressão é porque você viu o teu problema de forma errada. Você pode ver muito bem o teu problema como um problema, ou você pode olhar para o teu problema e falar: isso aqui é o estágio embrionário da minha próxima vitória. Esse aqui é o canal de acesso para mim chegar na minha promessa. Esse é o Golias que vai me levar para o palácio. Irmão, tudo depende de visão. Pergunta para alguém do teu lado: você tem visão, meu irmão? Pergunta aí. Não perguntou por quê, talvez porque não tem visão, mas pergunta para alguém: você tem visão, meu irmão? Você tem visão que tudo que aconteceu foi para o teu bem? Você tem visão que tudo que aconteceu foi Deus permitindo você avançar para o melhor? Você tem visão de que você não perdeu nada, você só ganhou experiência, só ganhou unção, só ganhou graça, só ganhou intimidade, só ganhou profissionalidade? Meu Deus do céu. Jesus, ele entra nessa aldeia, faz algo maravilhoso. Ele pega esse homem e ele tira esse homem da aldeia, de uma das aldeias de Betsaida. Ele tira esse homem, e eu me pergunto: por que ele não curou aquele homem ali, mas tirou aquele homem do lugar? Se você ler o texto, a Bíblia diz que ele foi restaurado. Ele não é Bartimeu que nasceu cego. Ele não é o outro homem que ele pegou e fez um lodo, como se ele estivesse fazendo um globo ocular e colocando em quem nasceu sem olhos. Esse homem já teve visão. Esse homem já teve vista.
Mas o ambiente que esse homem estava era um ambiente tão maldito, que o ambiente deixou ele complicado. E a gente sempre fala que a gente tem que ser o sal da terra, maravilha, mas para ser sal da terra tem que estar no mar. Para ser sal da terra tem que estar no ambiente certo. Você não entendeu? Para você ser um vencedor, você tem que estar no ambiente certo. Porque por mais que você mude o ambiente, não esqueça que o ambiente também muda você. E dependendo de com quem você anda, irmão, você diminui na fé. Dependendo do lugar de onde você mora, você fica mais fraco. Dependendo da igreja onde você congrega, irmão. Meu Deus. Jesus me ajuda. Que engraçado, quando a gente vai falando isso, tem um monte de gente tentando fingir que Deus não está falando com ele. Não, Deus não está falando comigo, Deus está falando, eu estou falando com você, para de desfazer, de espertinho, eu estou falando com você, você está, veja, eu sei que muitas vezes você está na desgraça que está, porque você causou a desgraça, muitas vezes eu causo a minha desgraça, mas às vezes, as pessoas causam a minha desgraça, porque, e também é culpa minha no fundo, porque eu fiquei num lugar que não deveria ter ficado. Saí para jantar, para conversar com quem ficou falando 3 horas no meu ouvido, e essas 3 horas o que ele falou para mim ficou no meu coração por 3 meses. E, meu Jesus, perdi alguém. Eu fiquei conversando com alguém por 1 hora, que 1 hora me deixou 1 mês sem sono. Não é interessante, irmão, como uma pessoa pode falar 10 palavras fazem você perder 10 meses da sua vida de paz? Eu não sei você, irmão, mas estou falando de gente que passou meses sem ter paz, com ansiedade, por conta de alguém que falou malditas 10 palavras, e o ambiente onde você estava prejudicou você. Jesus arranca esse homem do ambiente onde ele está, o que me prova que ele era cego, não por conta dos pecados dele, mas por conta da ignorância dele, em não selecionar o ambiente onde ele deveria estar. Palavra que eu te dou, cuidado, irmão, com o lugar onde você está. Às vezes, irmão, você não cresce porque você está no trabalho errado. Por que agora ninguém deu glória a Jesus? Você está plantando, dizimando e ofertando, não está mudando tua vida, por quê? Porque como é que Deus vai te fazer colher numa terra de maldição, onde Ele não te colocou? Deus vai te colocar na terra certa para você prosperar da forma certa. Às vezes você pode começar um trabalho, um negócio em outro local, mas ele só vai prosperar e avançar quando você estiver no local certo. Você não tem que fechar o local, às vezes tem que mudar de igreja, às vezes tem que mudar as pessoas que você ouve, às vezes você tem que mudar quem te faz mentoria. Às vezes você está ouvindo muita gente que não tem unção e não tem autoridade para falar do que você precisa ouvir, quando você deveria ter alguém com unção e autoridade para te repreender e te orientar no que você tem que ser orientado, porque são essas pessoas que vão causar em você efeito para que você faça funcionar uma coisa que não funciona mais. Irmão, vou lhe falar uma coisa, esse homem tem 2 olhos que não funcionam. Tem alguma área da tua vida que está ou já esteve paralisada, sem funcionar, desativada, inativada. Talvez era um neurônio, que você tinha muito neurônio, mas não tinha uma ideia brilhante para prosperar o teu negócio. Talvez eram suas 2 mãos, você trabalhava pesado, mas não ganhava mais. Irmão, não é interessante como você pode ter tudo a teu favor, mas tudo que está a teu favor está morto, está paralisado, está anestesiado, está desativado, porque você está no lugar errado, cercado de pessoas erradas. E muitas vezes, para você mudar uma coisa física, você tem que mudar o ambiente espiritual, porque Betsaida não era uma cidade boa, era uma cidade maldita. A Bíblia diz que Jesus fez muitos sinais ali. Eles se negaram a acreditar nele, porque eles se negaram a acreditar nele. Esse povo era um povo que era cego espiritualmente. Eles tinham vista, mas não tinham visão. Eles enxergavam, mas não enxergavam. Eles viam, mas não viam. Eles viram os milagres de Jesus, não acreditaram em Jesus. E esse homem, que é um homem cego fisicamente, está cercado de gente cega espiritualmente. E eu vou falar uma coisa que nem que seja eu que vai dar glória, mas eu vou dar glória, porque talvez é para mim isso aqui. Tem hora, irmão, que você quer ficar discutindo coisa com alguém que não entende, porque eles não têm visão. E tudo que você tem que fazer é fechar sua boca, parar de gastar saliva, parar de gastar o teu tempo, pegar o teu banquinho, sair de mansinho e ir para perto de gente que tem visão, de gente que entende o que Deus está te falando, de gente que sabe o que Deus está te mostrando. Porque essa cambada de gente enviada pelo Satanás são pessoas enviadas para anestesiar em você
você um potencial que você tinha para poder fazer muito mais. Eles tiram de você o potencial que você tinha para prosperar mais. Por quê? Porque eles começam a dizer: esse homem não faz nada, esse homem não dá certo, trabalhar tanto não vai gerar em nada, não adianta fazer isso, não vai dar certo, o outro fez, não deu certo. Mas quando você entende que você tem que mudar às vezes o teu ambiente espiritual, para mudar, eu vou falar aqui, por isso que tem gente que não está entendendo porque o teu trabalho não está prosperando, porque a última coisa que tem lá é uma atmosfera espiritual. A última coisa que você fez lá foi orar para expulsar todo o demônio daquele local, porque o dia que você colocar a mão na parede daquele local e começar a expulsar os demônios daquele salão, daquela casa, daquele escritório, daquele, oh meu Deus da glória, no dia que você colocar as mãos e começar a mudar a atmosfera espiritual, você vai ver que vai entrar mais gente, vai entrar mais clientes, vai entrar mais pessoas prósperas, você vai ver dinheiro render mais, porque você vai entender que às vezes Deus tem que te arrancar de uma cidade. Às vezes Deus tem que te arrancar de um estado, de um país. Às vezes Deus tem que te arrancar do meio da tua casa. Às vezes Deus tem que te arrancar de um trabalho. E a pergunta que eu te faço é: da onde que Deus te arrancou? Ou de onde Deus está querendo te arrancar? Para você operar no nível que tem que operar, porque você tem tudo o que precisa. Jesus vai em Betsaida e ele pega um homem. Na verdade, ele não pega um homem, trazem um homem para ele, para que ele levasse esse homem para ser curado. Agora veja, Betsaida é uma cidade amaldiçoada. Jesus entrou no lugar que ele amaldiçoou para curar alguém que está lá dentro. Peraí, é meio confuso, porque se ele amaldiçoou o lugar, por que ele está entrando para curar quem está lá? É porque quem está lá é uma pessoa que não é de lá, o lugar dele não é ali. Porque o lugar dele não é ali, eu não vou curar ele ali. O que eu tenho que fazer na vida dele, eu vou fazer lá fora, mas para ele ir para fora, eu tenho que entrar lá e puxar ele. E às vezes, irmão, você tem que entender que Deus vai te levar para fora, para fazer o que tem que fazer na tua vida. Deus vai te levar para fora do teu ciclo de amizades, para fora do teu ciclo profissional. Ele vai te levar a fazer o que você nunca fez, a trabalhar num ramo que você nunca trabalhou, a explorar uma área que você nunca explorou, porque naquele local onde você está, tem tanta coisa enrolada, tanta coisa amaldiçoada, que ele está até desanimado. Ele não está nem querendo fazer muita coisa, ele quer resolver logo. Ele não quer resolver todo mundo para resolver você depois, ele quer tirar você para resolver você e deixar todo mundo para lá. Mas é interessante o seguinte fator, que eles trazem esse homem até Jesus, e Jesus pega o homem e leva para fora. Jesus não entrou e pegou o homem, Jesus entrou, os discípulos pegaram o homem, eles trouxeram o homem até Jesus, e eles que trouxeram o homem até Jesus pediram: Jesus, cura esse homem. E aí Jesus pegou na mão dele, arrancou ele para fora. O que me mostra, irmão, que tem gente que Deus, ele entra no lugar maldito para arrancar ele de lá, porque ele sabe, você está no lugar maldito, mas você não é maldito. Às vezes Deus tem que entrar num bar para arrancar alguém que não é um bêbado, na verdade ele é um futuro pregador do evangelho. Alguém aqui sabe que ele entrou no presídio para arrancar alguém que você ama, porque quem estava lá não era um presidiário, era um futuro evangelista, um futuro missionário. Deus entrou no hospital para arrancar alguém que não era um doente, era um futuro homem usado em libertação, em curas divinas. Eu estou pregando melhor que você está dando glória. Você tem noção, irmão, que você só está aqui e eu só estou aqui porque ele foi lá onde a gente estava, e ele arrancou a nossa alma de lá, ele arrancou o nosso espírito de lá, porque ele disse: você é a pessoa certa, mas está no lugar errado, nasceu na casa errada, está cheio da pessoa errada, mas eu vou te colocar do lado do marido certo, da esposa certa, vou te colocar na cidade certa, vou te colocar no emprego certo, porque o que eu preciso fazer, mas deixa eu melhorar isso aqui. Não é interessante que Jesus tirou para fora e resolveu o problema de alguém que foi trazido até ele? Porque muitas vezes a pessoa que está na situação da cegueira, ela está tão cega que alguém tem que pegar ele e trazer ele até Jesus e falar: Jesus, agora resolve ele daqui para frente. É aquela pessoa que está orando: Jesus liberta, Jesus cura, Jesus guarda, Jesus salva a minha casa, Jesus salva meus filhos, Jesus entra na vida da minha mãe, Jesus entra na vida do meu pai, Jesus entra na vida do meu marido, Jesus entra na vida da minha esposa. É uma pessoa que está puxando e levando a pessoa até Jesus. E eis a palavra boa: se eles levaram alguém para Jesus e Jesus resolveu o problema de quem eles levaram até ele, tem alguém aqui que até o final do ano, quem você tem levado para Jesus em oração, ele vai resolver o problema dessa
essa pessoa. Se é para você, levanta a mão e dá glória, que Jesus está dizendo, continua trazendo, que quando colocar a mão, eu vou resolver o problema dele. Continua trazendo, porque quando colocar a mão, eu vou resolver o problema dela. Não para de trazer. Ele está muito fraco para vir até mim, ele está muito fraco para orar. Ora por ele, que um dia eu vou criar uma situação para trazer ele para meu Deus da glória. Ele traz. E a primeira coisa que Jesus faz é arrancar ele para fora da cidade. Ele arranca o cego do lugar que o cego conhece. Quando você é cego, a última coisa que você quer é sair do teu lugar de conforto, porque você sabe que você conhece tudo ali. 5 passos para frente, 3 passos para a esquerda, estou na cozinha. 3 passos para a direita, estou no corredor. 2 passos para frente, 1 passo para a direita, eu estou no banheiro. 1 passo para a esquerda, eu estou no corredor. 5 passos para trás, estou na sala. 1 passo para a direita, estou no meu quarto. Quando você é cego, você tem conforto onde você está, porque você conhece tudo ali. Agora Jesus não falou, lê o texto, Jesus não falou nada. Jesus ficou em silêncio o tempo todo, e ele apenas pegou na mão do cego, e tudo que o cego teve foi fé. O cego não precisou ouvir Jesus falando o que ia fazer. Falaram, Jesus cura esse homem, e sabe o que Jesus falou? Leia, nada. Falaram, cura esse homem está perdido, ele está cego. E ele pegou na mão, e ele trouxe. E essa é a primeira fase, é a fase onde você não está enxergando nada, mas no final das contas você está sentindo tudo. Você não está enxergando o que Deus está fazendo, mas você está sentindo que Ele está fazendo alguma coisa. Você não está enxergando o que Ele está fazendo, mas você está sentindo que Ele está te levando para um lugar maior. Eu vim pregar para alguém que está cego, não está enxergando um palmo na frente, mas todo culto que vem, Deus fala com você, você sente Deus, você fala, eu não estou vendo nada, mas eu não vou ficar desesperado. Eu senti que foi Deus que me trouxe para essa cidade, eu senti que foi Deus que me arrancou daquele trabalho, eu senti que foi Deus que me arrancou daquele país, eu senti que foi Deus que me arrancou daquela igreja, eu senti que foi Deus que me arrancou daquele local. Se é para alguém aqui, levanta a mão e dá glória, porque parece que você está dando lugar mais para o inimigo do que para Deus, porque se você estivesse dando lugar para Deus, estaria falando, é para mim mesmo essa palavra, eu não estou vendo, mas eu estou sentindo. Eu não sei explicar nem por que eu estou sentindo, não tem palavras que verbalizam, que expressam o que eu sinto, mas eu sinto algo tão grande no meu íntimo, algo tão grande na minha alma, que eu sei que foi Deus quem fechou aquela porta, foi Deus quem fechou aquela porta, e foi Deus quem abriu aquela porta, porque eu sei que é Deus me levando para algum lugar. Irmão, se você sabe que você está nessa fase, que você está cego, não enxerga nada, mas está sentindo a mão de Deus, levanta a mão e diga, obrigado Senhor. Levanta a mão e dá graças a Deus, levanta a mão e fala em língua estranha, levanta a mão e adore, faz alguma coisa, porque pelo menos Ele está deixando você sentir a mão dEle. Como é que eu sei que eu estou sentindo a mão dEle? Não é fato que você vem na quarta e Deus fala com você, vem no domingo e Deus fala com você, vem na quarta e Deus fala com você, e aí você sente Deus, mas não vê nada, sente no domingo, mas não enxerga nada na segunda, sente na quarta, mas não enxerga nada na quinta. Isso é Deus dizendo, eu não vou te deixar ver, mas eu vou te deixar sentir, para te ensinar uma coisa, o justo viverá pela fé, ele andará por fé e não por vista, ele andará por visão. Diga para alguém do seu lado, eu não estou enxergando nada, diga, mas eu estou sentindo tudo. Eu não sei te dizer, eu não enxerguei o que Deus estava fazendo na pandemia, mas eu senti que Deus estava fazendo algo na pandemia. Tem gente que a gente saiu da pandemia e ele nem está sabendo do que eu estou falando, mas eu enxerguei Deus causando uma mudança radical na igreja, Deus causando uma mudança radical. Eu enxerguei depois que eu saí do ambiente. Eu enxerguei, eu olhei e falei, de fato era Deus o tempo todo. Jesus arranca esse homem da zona de conforto dele. Irmão, teu maior milagre depende de você estar disposto a correr o maior risco. Enquanto você quiser ter uma carta na manga,
você nunca vai viver o teu maior milagre. Alguns de vocês nunca vão ser vitoriosos enquanto você não entender que andar por fé é arriscar tudo que você tem, sabendo que Deus exige que você ande no escuro por um tempo com Ele, até Ele te mostrar o que Ele estava fazendo. Pergunta que eu te faço: você já andou no escuro um pouco com Deus, irmão? Você sabe o que é andar meses e anos no escuro com Deus, irmão? Eu não estou falando de dias e semanas, eu estou falando de meses e anos. Falando: Jesus, eu não estou vendo o que o Senhor está fazendo, mas eu estou sentindo algo. O Senhor está fazendo algo, o Senhor está mudando algo. Eu sinto a tua mão em mim, eu sinto unção, virtude saindo das tuas mãos. Se é para alguém, levanta a mão e dá mais um glória, faz alguma coisa. Porque Deus quer que você entenda algo. Eu estou te tirando da zona de conforto. Você está acostumado a trabalhar com isso, está acostumado a fazer isso, mas eu vou te levar para uma área onde você vai trabalhar de um jeito diferente, vai fazer de um jeito diferente, porque nesse local desconhecido eu vou causar uma grande mudança na tua vida. Jesus leva esse homem para fora, para o lugar desconhecido. Eu vou repetir para você: você nunca vai viver a tua maior bênção enquanto você quiser ter segurança em alguma área. Enquanto você não arriscar. Minha maior bênção financeira veio quando eu coloquei tudo a perder e eu confiei em Deus, que Deus não ia falhar, porque enquanto eu queria ter uma reserva, enquanto eu queria ter algo que me desse segurança, que me trouxesse conforto, Deus nunca fez nada, porque Deus sabe que você não pode viver o melhor de Deus querendo ter lógica. Você só pode ter o melhor de Deus andando por fé. Por isso que Ele te disse: eu sou socorro bem presente em meio à aflição. Porque você tem medo de arriscar tudo que tem para não correr aflição, mas Ele já vem com uma palavra: se vier aflição, fica em paz. Eu sou socorro bem presente em meio à aflição. Se você está com medo de investir e não dá certo, se não der certo, eu sou teu socorro bem presente. Se mudar e não der certo, eu sou teu socorro bem presente. Se você abrir e não der certo, eu sou o teu socorro bem presente. Se você fizer e não deu certo, eu sou o teu socorro bem presente. Você nunca vai viver a tua maior bênção na zona de conforto, irmão. Você tem que arriscar. E é interessante, eu estou quase caminhando para onde eu quero chegar, que esse homem, ele entra no desconhecido. E todo mundo aqui tem um desconhecido na sua vida. Para alguém, talvez o desconhecido foi quando você virou mãe. O desconhecido é aquela área que você leu sobre, ouviu sobre, viu a respeito, mas nunca passou aquilo. Você leu sobre gente que fez e passou, ouviu gente que fez e passou, você ouviu de gente que passou, mas quando você passa, você fala: meu Deus. Não é interessante, irmão, que você ouviu e se preparou a vida inteira para esse momento, e agora que você está na reta final, você está: Jesus. É assustador o novo. Vou lhe dizer uma coisa: sucesso nem sempre é suscetível. Nem sempre sucesso é prazeroso. A última coisa que as pessoas pensam é que sucesso parece sucesso. Eu aprendi que sucesso não parece sucesso. Porque quando você compra casa e tem sucesso, você não se sente vencedor, porque você sabe da hipoteca que você paga todo mês. E você sente a dor de todo mês. Quando você tem um filho e você vê a dor do parto, nem sempre você se sente vitoriosa, porque você sabe, nasceu, mas agora tem que ficar dando mamar de hora em hora, agora tem que ficar... Entenda uma coisa, irmão, normalmente o teu sucesso, ele nunca vem de forma prazerosa. Por isso você tem que mudar a forma como você vê, porque a tua bênção, ela pesa, não causa dores, mas ela pesa, ela causa responsabilidade. Novas bênçãos, novas responsabilidades. Novas responsabilidades, novos pesos. Não quer dizer dor, só é dor se você enxergar da forma errada. Se eu tivesse que parar aqui, estava bom. Se eu tivesse que acabar aqui, estava bom. Porque alguém aqui, Deus já te deu sucesso, mas você não se sente um vencedor, porque você sabe que custou caro para você ter o que você tem. E muitas vezes está igual esse homem, no desconhecido, num lugar que você não conhece. Ele nunca fez o que ele fez, ele nunca foi para fora. Se ele tivesse ido para fora, cego, Jesus não tinha que ter pegado ele na mão. Jesus tinha falado: me encontra lá fora. Jesus tinha falado: vai para fora. Ele não falou para o outro cego: vai até o tanque de Siloé e se lave.
porque talvez o homem já conhecia o tanque de Siloé, mas esse homem aqui não conhecia, porque Jesus pegou na mão e falou: vem. Aliás, ele nem falou, ele ficou no silêncio. E isso é uma coisa interessante, irmão, porque o que tem de gente que pensa que quando você está sentindo a mão de Deus, Deus está falando com você, é um monte de gente que não tem experiência com Deus, porque a verdade é o seguinte: quando Deus está com a mão em você, Deus fica calado, Ele não fala nada, Ele não abre a boca, mas Ele deixa você sentir Ele. De vez em quando, irmão, você tropeça, você cai. Veja, eu não posso falar o que não está no texto, mas também não posso deixar de pensar daquilo que pode ter acontecido no texto. Eu não posso deixar a minha habilidade de conjectura morrer por conta de algo que não está ali, mas é bem possível que esse homem tropeçou, é bem possível que esse homem quase que caiu, mas essa é a razão por Jesus ter segurado na mão dele, que é para garantir uma coisa: eu não vou te falar das pedras, mas fique em paz, que se vier pedra eu te seguro. Eu não vou te falar de cada passo, porque a verdade é que quando você anda com Deus, irmão, se alguém te disser que você não cai, é mentira, porque eu andei com Deus um tempo e eu caí, eu andei com Deus um tempo e fui traído, eu andei com Deus o tempo e fui magoado, mas em todas as vezes que eu fui caído, Deus não me deixou caído, Deus me levantou e disse: fica em paz, que eu sou socorro bem presente em meio à aflição. Tem que vir a aflição para me mostrar que eu sou socorro. Se não vier a aflição, eu não posso mostrar que eu sou socorro. Eu vejo um monte de gente falando o tanto de bobagem. Se você andar com Deus, irmão, tu não cai. Irmão, você pode não ficar caído, mas não cair é mentira. Porque se você andar com Deus, você vai investir em lugar errado, vai gastar seu tempo em lugar errado. Só quer dizer uma coisa: você não vai sair derrotado. Por que você perdeu glória? Por que você perdeu glória? Você prefere o quê? Sofrer alguns arranhões, mas chegar no desconhecido e viver o melhor? Ou você quer ficar inteiro, mas com um problema que você tem quase que a vida toda? Meu Deus! Meu Deus! Você prefere o quê? Sofrer um pouco, trabalhar mais pesado, trabalhar mais duro, se esforçar um pouco mais, mas ficar 100% bom? Ou ficar 100% mal, mas sem nenhum machucado? É você quem decide o que você está disposto a arriscar para ter a bênção que você quer. Porque muitas vezes a bênção que você quer, você não recebeu porque você não quer pagar o preço que você sabe que tem que pagar. O risco que você tem que correr, você não quer correr. Deus está falando: vai que eu sou contigo, eu sou socorro bem presente em meio à aflição. Mas deixa eu caminhar para o fim, para entrar no segundo, entrar no terceiro e terminar. Esse homem vai para o desconhecido. Fala bem alto: desconhecido. Fala aí. Ele vai para o lugar que ele nunca foi, ele passa o que ele nunca passou. E aí Jesus faz uma coisa: Jesus não fala, ele não toca nele, ele faz uma coisa, ele faz uma transferência. É isso que é interessante, irmão. Jesus pega ele, puxa ele, solta a mão dele. E aí, irmão, às vezes, irmão, quando você já não sente mais a mão de Deus, não é que você está em pecado, não, é que Deus agora não precisa mais te tocar, porque Ele te tocou para te levar até a posição certa. Agora Ele tem que transferir para você uma coisa que Ele não pôde transferir antes. Jesus cospe nele. Deus coloca saliva divina em olhos humanos. Você vê DNA divino tocando olhos feitos do barro. Você vê o celestial tocando no terreno. Você vê o superior tocando no inferior. E eu vim pregar para alguém essa palavra. Deus está te levando para o desconhecido, para uma área que você nunca enfrentou antes, para fazer o que você nunca fez antes. Mas é porque no desconhecido Deus vai fazer uma transferência. Ele vai transferir quantias, Ele vai transferir palavras, Ele vai transferir poder, Ele vai transferir dons. Eu não sei para quem é, mas se é para alguém, levanta a mão e receba, porque Deus está dizendo: eu estou transferindo algo para a tua vida no lugar desconhecido. Eu estou colocando algo novo na tua vida no lugar inesperado. Eu sei que você não gosta de estar onde você está, mas eu vou passar para você o que você nunca teve, o que você nunca recebeu. Às vezes, irmão, a transferência que você pede para Deus fazer, a Bíblia diz o seguinte: de um homem que abençoou a sua filha Axa com as bênçãos superiores e com as bênçãos inferiores. Bênçãos inferiores: dinheiro, casa, coisas aqui de baixo.
bênçãos superiores, saúde, bênçãos pacíficas, tempos de paz, tempos de abundância. Você tem noção que o divino colocou no humano coisas que ele nunca poderia ter de baixo, mas coisas que somente de cima poderiam vir para ele? Irmão, eu já preguei melhor que você deu glória. Levanta a mão e creia nessa palavra. Se você deixar Deus te levar para o desconhecido, e se você entrar no desconhecido, Deus vai te dar coisas de cima, coisas que dinheiro não comprou, coisas que dinheiro não conquistou, paz, alegria, saúde, vitória que você nunca teve. Mas você tem que deixar Deus liderar você até o desconhecido. Você tem que dizer: Senhor, me leva para o que eu nunca fui, me faz fazer o que eu nunca fiz, me deixa experimentar o que eu nunca experimentei, porque eu preciso que o Senhor transfira para a minha vida coisas de cima, não de baixo, coisas melhores, não inferiores. E ele toca no homem a primeira vez, cospe nele, e ele pergunta: o que você vê? Ele entra na segunda fase. Eu vejo homens, eu acho que são homens, eu não estou enxergando direito, mas pelo menos eu estou enxergando alguma coisa. Eu vejo homens como árvores, e Jesus vem e toca nele de novo. Deixa eu entrar na segunda fase, porque nessa você tem que entender que essa segunda fase é aquela fase em que você está melhor. Não está 100%, mas já não está do jeito que estava, mas está melhor. Não é o que eu esperava, mas também não é como começou, já está melhor. E você não pode ser ingrato e falar: Deus não fez nada. Você tem que falar: Ele fez alguma coisa, eu estou um pouquinho melhor, eu não estou enxergando bem, mas já é alguma coisa. Se esse homem nunca tivesse dito que ele estava vendo homens como árvores, se ele tivesse feito o que você faz no exame de oculista, que mente dizendo que não está enxergando, Jesus nunca teria dado para ele o segundo toque, porque o segundo toque é o toque que vem para te deixar 100%. O segundo toque é o toque que muita gente aqui precisa, porque ele já te tocou trazendo você para cá, mas ele tem que te tocar de novo para te deixar 100% bom, 100% bom, 100% bom. Não é bom, é bom, igual diz o cara lá do interior, é bom. Deus tem que deixar 100% ótimo, mas para isso você tem que ser sincero e falar: Senhor, eu não estou onde eu queria estar, mas pelo menos eu reconheço, o Senhor já começou a fazer alguma coisa. Se é para você essa palavra, levanta a mão e agradeça, porque Jesus está dizendo: se você reconhecer que eu já comecei, se você reconhecer que eu já fiz alguma coisa, aí eu vou terminar o que eu já comecei, aí eu vou fazer mais alguma coisa. Mas eu quero saber se você é humilde e grato para dizer: obrigado, não é o que eu esperava, mas é melhor do que eu estava. Obrigado, não é o que eu imaginava, mas ao mesmo tempo eu nunca pensei ter o que eu tenho. Eu ainda sinto um pouco quando eu viro assim, mas quando eu faço assim já não sinto mais. Ainda está doendo o joelho, mas pelo menos o bico de papagaio, a artrose já foi embora, já posso levantar a mão já. Você entendeu? Eu não estou com meu crédito 100%, mas meu crédito já está bem melhor, meu score já está um pouquinho melhor. Olha para alguém e pergunta assim: irmão, você consegue ser grato a Deus pelo que Deus começou a fazer na tua vida ou não? Porque se você não consegue reconhecer o que Ele já começou, Ele não pode terminar, porque Ele só pode terminar quando você sabe: Senhor, obrigado, o Senhor já começou. Levanta a mão e adora por 30 segundos, fale em língua estranha, faz alguma coisa, que eu estou falando mais do que você está falando, e Deus está esperando de você alguma coisa, Deus está esperando de você alguma reação, porque é você quem tem que dizer: Senhor, eu reconheço, o Senhor já começou uma obra na minha vida, eu reconheço, o Senhor já começou mudança, eu reconheço, o Senhor já começou uma transferência, ainda não foi
foi concluída, mas o Senhor já começou, o Senhor deu o início. E o bom do Senhor é que o Senhor não é o homem que começa a faculdade e não termina. O Senhor não é eu que começo a construir e não termino. O Senhor é diferente. O que o Senhor começa, o Senhor termina, porque o Senhor mesmo disse que aquele que começou a boa obra é fiel para cumpri-la até o dia de Jesus. E ele dá um aplauso. Diz aí para 7 pessoas, nem que você tenha que andar, conta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, não para no 3, nem para no 4, para no 7, diga assim: eu não estou lá, mas estou bem melhor, irmão. Eu não estou lá, mas eu não estou lá, mas eu já estou bem melhor. Deus já começou a fazer algo, eu ainda não recebi a conclusão, mas eu já vi Deus fazer, eu já estou enxergando um pouco melhor, eu já estou vendo um pouco melhor, eu já estou com um pouquinho mais de dinheiro, eu já estou com um pouquinho mais de saúde, eu já estou dormindo um pouquinho melhor, já diminuiu um pouquinho dos remédios, já não acabou com todos, mas de 4 caiu para 2, de 4 já caiu para 1, de 1 já caiu para meio. Meu Deus, está agora. Deixa eu terminar. A primeira fase é quando você não está enxergando nada, e nessa fase tudo que você tem que fazer é confiar na mão de Deus. Tudo que você tem que fazer é confiar que você está sentindo o toque de Deus. Você está sentindo que é Deus fechando portas para você atravessar por uma porta. A segunda fase é quando você está evoluindo e tem que ser grato, porque você não chegou lá, mas também não está mais na estaca zero. Mas vem a terceira e eu termino com ela. Jesus toca nele a segunda vez. E a Bíblia diz, e ele viu distintamente, ou seja, ele viu claramente. Quando ele viu claramente, a Bíblia diz que Jesus fala a seguinte coisa: não voltes para lá. Se fosse eu, talvez você tem que ser humilde, irmão. Às vezes, meu irmão, é fácil levantar dinheiro do que arrancar humildade, sinceridade de você, que você finge que não é com você que eu estou falando, mas é com alguém aqui. Às vezes, irmão, quando Deus te deixa 100%, tua primeira coisa a fazer é voltar para o lugar onde você foi humilhado. Obrigado por 2 ou 3 que sabem disso aqui. Quando não, você quer passar com o carro na frente, quer marcar um jantar. Eu achei um barato, minha esposa acha que eu não percebi disso. Uma vez ela foi jantar com umas amigas dela, lá de Curitiba, tadinho. Até ela me conhecer, ela sempre foi uma pessoa abençoada. Mas eu tenho que falar a verdade, que Deus aqui usou o vaso aqui para dar uma aprimorada, né? Para colocar umas coisas mais de marca, dar uma enfeitada no carrão, 0 km que ele me deu, né? Eu troquei o banco, troquei o estofão, vou ficar quieto, Jesus. Porque eu vou falar a verdade, a vontade, irmão, quando você passa no lugar da humilhação, você põe aquele teu relógio bom, teu sapato bom, sem graxa, sapato, você faz o cabelo. E não tem nada de errado, o problema é você passar por lá e acabar ficando lá, voltando a se relacionar com quem te deixou ser o que você era e não é mais. Porque tem gente, irmão, que passou na tua vida que quando sai você tem que falar, nunca mais. Porque foi você quem me deixou cego. Você entende isso aqui que eu falo? Eu voltar a fazer o que eu fazia antes, eu a voltar a operar do jeito que eu operava, porque veja, eu estou falando de várias coisas, não só de pessoas. Alguém aqui Deus te fez trabalhar numa outra área, de uma outra forma, e Deus está falando, agora que você está 100% bom, não volta para o anterior não, porque senão, você vai perder a coroa que eu te dei. Eu garanto que o diabo não vai arrancar de você a bênção, eu só não posso garantir que você não vai perder ela, porque o diabo não vai arrancar, mas se você quiser perder, você pode perder, porque é fácil, irmão, você voltar a ficar cego, é só você voltar a andar com o povo que você andava, é só você voltar a ficar com as pessoas que você andava, é só você voltar a congregar no lugar, é fato.
Algumas pessoas da sua vida, Deus tem que decididamente deixar para falar: não volta mais. Olha o que eles fizeram na tua vida. Mas a questão não é só essa, e eu termino com isso. É que quando você está claramente vendo, você começa a enxergar e ver que tudo que você passou antes valeu a pena. Você olha e fala: Senhor, obrigado. Obrigado por ter me deixado andar no escuro e sofrer alguns arranhões, ter alguns tropeços. Porque se eu não tivesse passado por aquilo, eu não teria isso, eu não seria isso, eu não faria isso, eu não estaria onde estou. Você consegue hoje olhar para trás e ver claramente que você precisou passar tudo o que passou para estar onde está? Porque onde você está é tão grande e lindo que se você não tivesse passado no desconhecido, você não valorizaria cada árvore que vê, cada dia que você vive. Tem gente que às vezes tem quase que morrer, que é para valorizar cada minuto e cada hora e parar de perder tempo com gente boba e idiota. Tem gente que tem que passar quase na falência, que é para perder a não gastar mais dinheiro com coisas desnecessárias. E aí você olha para trás e fala: Senhor, valeu a pena passar por tudo que eu passei. Eu não sei se foi para você essa palavra, mas se é para você, guarde isso. Agora que você vê claramente, não volta para o lugar de onde você saiu, irmão. Talvez o lugar de onde você saiu foi deixar uma atitude velha para trás, talvez pessoas para trás, um lugar geográfico para trás. Talvez você avançou tanto na fé que o medo quer te prender e te fazer retroceder. E Deus está dizendo: não deixe com que a sua cura se perca, voltando para um lugar que eu trabalhei duro para te tirar de lá. O teu melhor, o melhor de Deus para a tua vida está no lugar desconhecido. Deus tem transferências para fazer para você, mas você tem que estar disposto a dar o primeiro passo e entender que mesmo não vendo, você está sentindo Ele o tempo todo te levando para o maior e para o melhor. Se foi para você, dá um aplauso bem forte. Só se foi, se não foi, não aplauda. Mas se foi, aplauda mais forte.